o pastor Adalto há muito tempo atrás, ainda solteiro. Na verdade, eu conheci antes a Luciana, né? Como eu disse ontem, que hoje é a esposa dele. Quando ainda eu e a Leonor éramos jovens, pastores, em Presidente Prudente, viajamos para Porto Alegre, conhecemos a Luciana, depois eles casaram e se tornaram uma família amiga. É lógico, a gente não tem tanto contato pela distância, ele está em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E quando eu estava algumas semanas atrás orando pelo culto das cores que aconteceu ontem, e eu não queria pregar nesse culto, eu estava buscando diante de Deus o nome de alguém. Temos muitos pregadores, dentro do contexto denominacional, fora, pessoas que a gente conhece, que a gente teria prazer de trazê-los, mas eu queria a direção de Deus. E em oração me veio à mente o Adalto. Eu não costumo ficar pensando em homem. Então, quando eu oro e vem em mente o Adalto, eu entendi que deveria ser uma direção de Deus. Ele faz um trabalho com grupos pequenos, no modelo criado lá, no Rio Grande do Sul, e tem desenvolvido bastante a igreja. Liguei para ele, prontamente ele aceitou, veio para o culto, e nós aproveitamos que ele veio para pregar ontem à noite, e estendemos para ele hoje de manhã estar com a gente. Terminando o culto, ele volta para a noite estar com a igreja lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Vamos recebê-lo então com alegria. E eu creio... Não, ainda volto aqui, depois eu falo mais com vocês. Na ceia eu vou ministrar. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Adalto. Fica à vontade, Adalto. Faça conforme tiver no teu coração. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus seja engrandecido e seja louvado em todo o tempo. Amém. Nas nossas vidas, nosso coração. Para mim, uma alegria estar com o pastor Joel, até porque eu não poderia de forma nenhuma dizer não para ele, porque eu já havia feito um convite para ele estar no mês que vem, né, em São Leopoldo, ministrando o nosso seminário lá, de pequenos grupos. Mas de bom grado, irmãos, estar com vocês. Pastor Joel, uma alegria estar com o amigo, a quem temos uma admiração. Obrigado pela acolhida que a igreja tem me dado desde ontem, né, através do pastor Paulo, tem me tratado muito bem. Amém? Então, graças a Deus, é uma alegria estar hoje aqui e estar repartindo pão com os irmãos e vir aqui para lavar-lhes os pés. Amém? Eu gostaria, então, já de nós abrirmos a palavra de Deus e nós vamos ler. Sou casado há 23 anos com uma mulher muito abençoada, muito querida, companheira. Luciana me ajuda bastante no trabalho na igreja. Sou pai de três filhos, a Bruna, a mais velha, o Tiago é o filho do meio, e a Letícia, a caçula. Né? Todos eles, idade próxima um do outro. Né? Letícia com 17, o Tiago com 19 e a Bruna com 21. Okay? Muito bem. Vamos abrir então João capítulo 12, versículo 21. Aliás, versículo 20. João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Ok? Alguém está chegando recente, não tem a habilidade ainda de encontrar, né? Vai lá no índice e acha com facilidade, né? Muito bem. Diz assim, versículo 20. Ora, entre os que tinham subido a adorar na festa, havia alguns gregos. Verso 21. Então, estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queremos ver Jesus. Amém? Queremos ver Jesus. Diga comigo. Queremos ver Jesus. Amém? Esse é o maior anseio que o mundo tem. Eu gostaria de convidar você para nós orarmos a Deus. Senhor Deus e Pai, lança, meu Deus, luz sobre a Tua palavra no nosso coração. Meu Deus, se não tivermos no nosso coração luz para entender e compreender, Pai,
Nós leremos a tua palavra como qualquer outro livro ou qualquer outra literatura. Mas nós precisamos, meu Deus, que o Senhor traga, Senhor, cada dia mais a intimidade com a tua palavra, com o entendimento da tua palavra, meu Deus, e que isto venha gerar na nossa vida, meu Deus, crescimento e desenvolvimento, Pai, espiritual. Que isto venha, meu Deus, trazer o desenvolvimento dos dons e dos talentos que o Senhor coloca nas nossas mãos. E eis-nos aqui nesta manhã, Senhor, com o propósito de te adorar, de te buscar, e esse propósito também, Senhor, queremos ver Jesus. E queremos, meu Deus, nos tornar, Pai, alguém que é uma referência neste mundo, Pai. Nos ajuda, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, a fazermos a tua vontade, o teu querer, e cumprirmos sim o teu propósito. Assim nós oramos, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, pode sentar, meus queridos. Graças a Deus, como o pastor Joel falou, eu sou natural do Sul, mais propriamente da cidade de Osório, distante uns 100 quilômetros de Porto Alegre. Criei-me numa pequena cidade chamada Santo Antônio da Patrulha, e lá senti o chamado, larguei tudo e fui para o seminário me preparar para voltar para a minha cidade para atender um grupo pequeno de jovens a qual eu liderava. Meu propósito era esse. Eu vou me formar em teologia, aprender um pouco mais da Bíblia, eu vou retornar e eu vou alimentar melhor, cuidar melhor desses jovens que eu fui colocado na confiança de ser presidente dos jovens. Meus planos eram esse, e os planos de Deus, no entanto, era outro. Os planos que Deus tinha para a minha vida era outro, não era somente cuidar daquele grupo, mas estar pastoreando, a qual Deus me tem e nos tem abençoado grandemente. Louvo a Deus também pelo trabalho que a igreja tem aqui. Eu me identifico muito com a igreja, porque também trabalhamos com pequenos grupos, muda a nomenclatura, o nome, a estrutura um pouquinho, mas é a essência mesmo. E a igreja ela não pode viver sem essas duas asas, Como uma ave só pode voar se tiver as duas asas, a igreja também. Os grupos pequenos e também a concentração, a celebração, o culto no domingo, onde reúne todos os grupos. Eu digo que durante a semana, os irmãos se reúnem no pequeno grupo, e no domingo os pequenos grupos se reúnem na igreja. E a gente faz uma grande festa, um grande barulho. Ontem estava muito lindo aqui, muito precioso. Amém? Mas muito bem. Meus irmãos, a mensagem desse dia de hoje é sendo uma referência para salvar vidas. O propósito do Senhor Jesus ter vindo foi para salvar, foi para libertar, foi para mudar a nossa história e para mudar a nossa vida. Eu digo que hoje o mundo evangélico cresceu muito, os evangélicos cresceram muito nos últimos anos, e existe uma previsão que talvez até 2020, 2022, 50% da nação se torne evangélico. Mas eu lamento muito porque existe um evangelho híbrido, um evangelho misturado. O que é pregado nas igrejas é um evangelho aguado, misturado, sem essência, sem vida. E muitas pessoas, embora seja um número grande de evangélicos, está faltando referência. Existem muitas empresas que na frente está escrito igreja tal. Na realidade, apenas uma igreja. Apenas uma empresa. Com um propósito, com foco. Numa divisão, numa separação, um foco financeiro. E não foi esse o propósito do Senhor Jesus. O propósito do Senhor Jesus foi vir para salvar, e nós entendemos que mesmo nós sendo referência para salvar vidas, nós entendemos que a salvação é só por intermédio do Senhor Jesus, que derramou o seu sangue naquela cruz, morrendo por nós e entregando a sua vida por nós. Nós não salvamos. Nós não vamos salvar ninguém. Uma vez um pregador, ele pregando lá em São Leopoldo, ele é um pastor muito antigo, e foi um homem muito usado por Deus, e ele orava pelas pessoas dizendo, olha, vem cá, eu te curo agora eu estou te curando.
Eu digo, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Geralmente ora para que Jesus cure, mas ele diz, eu te curo. Mas não pode ninguém dizer, olha, eu te salvo. Nós não temos esse poder, nós não temos essa condição de salvarmos a alguém. Agora, o nosso papel é de grande importância e relevância de sermos referência para aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. E hoje o que mais falta, uma das maiores carências, é referência. Sabemos, meus irmãos, que Deus poderia executar a salvação tudo sozinho. Mas Deus repartiu conosco a missão. A nós cumpre pregar, e nós podemos pregar sim. E você pode dizer, não, eu não quero, eu não vou pregar, meu dom não é pregar. Talvez você não tenha dom para o chamado, para pregar aqui na frente, para pregar para uma multidão. Mas você tem a condição de pregar, e todos nós temos condição de pregar com a nossa vida. Essa semana estou fazendo um curso de psicopatologia na área do aconselhamento pastoral. E alguém dizendo que uma pessoa saiu da igreja porque naquela igreja todos tinham que falar no microfone. E aquela pessoa tinha uma fobia de falar em público. E ela saiu da igreja por aquela situação. Agora, o chamado não é eu sou então um pregador, eu devo ser um pregador, mas a minha vida sim sendo referência. E a Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus. E Deus deu a nós esse privilégio para nós sermos pontes, para nós viabilizar a salvação, nós sermos canais, sendo referência. E nós podemos contribuir e devemos contribuir para que a mensagem chegue a outras pessoas. De que maneira? A nossa vida transformada, ela torna-se transferência, torna-se uma referência para os demais. A Bíblia diz, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma vida renovada, uma vida transformada, ela se torna uma referência para os demais. Lá nós chamamos de aprisco, e algo interessante, um casal que são novos, convertidos, mas passaram por todo o processo, hoje eles são líderes, e eles foram para um bairro trabalhar lá, e nós chamamos de aprisco, e eles são líderes de aprisco agora, e eles foram numa casa, entraram no outro, começaram. E eles convidaram uma pessoa que vivia bêbado durante o dia, à tarde, à noite. A família nem dava importância, às vezes quando ele não aparecia em casa, não dormia em casa, sabia que por algum lugar ele estava caído na calçada, bêbado, e depois quando curava, retornava para casa. E a comunidade ali, aquele bairro já conhecia ele, já sabia quem ele era. Mas o que aconteceu? Convidaram ele para ir numa reunião do aprisco, no nosso pequeno grupo, ele foi. E ele foi tão tocado por Deus, tão tocado por Deus. E ele tomou uma decisão, acho que não sei se foi na segunda ou na terceira reunião, ele entregou a vida a Cristo. Tomou uma decisão por Jesus, e a vida dele foi mudada, ele parou de beber. O filho disse, o que está acontecendo? Diz, olha, ele está indo numa reunião aí numa casa aqui, que vão numa igreja lá. E ele começou a ir na igreja, e sabe o que aconteceu? O filho foi para a igreja. A filha foi para a igreja. A esposa foi para a igreja. Outros começaram a ir para a igreja também. Por quê, irmãos? Porque ele é um grande evangelista? Não. Por causa da mudança, da transformação, que gerou uma referência e foram para a igreja por causa desse lugar. Aquele aprisco nosso lá, irmãos, está super lotado. 30 e poucas pessoas. Não cabe. A referência que forma. O que nós precisamos, meus irmãos, e que o mundo precisa, exatamente, a presença de sal. Igreja sendo sal. E o texto aqui fala que os gregos, eles estavam interessados em conhecer a Jesus. E eles foram falar com Filipe, que era de Betsaida, uma pequena aldeia de pescadores lá da Galileia. E anteriormente, provavelmente ele foi um dos discípulos de João. Clemente de Alexandria faz dele aquele homem que pediu para sepultar o seu pai e depois seguir. Mas Filipe, que também apresentou Natanael para Jesus, foi ele que foi uma referência para Natanael em João capítulo 1, versículo 45.
E Jesus fez um teste também com ele, antes de multiplicar os pães e os peixes, foi com Filipe. E ele desejou também receber uma revelação maior do Pai em João 14. Ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Então, Filipe, ele tem uma referência no Novo Testamento de alguém de uma vida mudada, de uma vida transformada. Eusébio, um historiador, ele menciona que ele viveu na Ásia, que Filipe viveu na Ásia, na Turquia, onde é hoje, e foi sepultado em Herápolis junto com as suas 2 filhas virgens. E nesse momento, quando os gregos chegam e eles dizem: queremos ver Jesus, queremos conhecer Jesus, eles estavam numa festa. A festa em Jerusalém, era a época da Páscoa. E aquela festa é uma rotina, era algo habitual que havia ano a ano. A mesma coisa sempre. Mas interessante que Jesus está naquele lugar, e aonde Jesus está, meus irmãos, muda a rotina. Quando Jesus entra na nossa vida, a rotina altera, muda, tudo muda. Jesus entrar na minha vida, não vai ser a mesma coisa. Mudou. Eu tenho Jesus, mas não mudou nada. Então não entrou Jesus no coração, não houve conversão, não houve transformação. Eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de me drogar, mas voltou novamente. Talvez não houve libertação, houve apenas um momento de abstenção. Não houve realmente uma mudança, uma transformação que Jesus realmente deseja e quer fazer na vida de cada um de nós. E é Filipe, meus irmãos, que está lá e ele que apresenta Jesus. E eu quero dizer, irmãos, o mundo precisa de Jesus. Familiares nossos, amigos nossos, colegas nossos, chefes nossos, empregados nossos, precisam de Jesus. O mundo clama hoje, me fala de Jesus. O mundo hoje diz e grita: queremos ver Jesus, precisamos ver Jesus. E quem vai apresentar? Precisamos. Autoridade. Autoridade dada por quê? Pela igreja, com a carteirinha, com o distintivo? Não, meus irmãos, mas sim, irmãos, a autoridade com uma vida transformada. Uma vida de referência. Uma vida de referência para a transformação, para a salvação. Antes de conhecer Jesus, os gregos conheceram quem? Filipe. Alguém antes de conhecer Jesus, vai conhecer você. É algo que dizemos, que muitas pessoas não vão ter acesso à Bíblia. A única Bíblia que eles vão ler vai ser a nossa vida. Talvez muitos não vão ter oportunidade de ler o Evangelho. Mas o Evangelho que eles vão ler é a nossa vida. O nosso dia a dia. Vão nos conhecer. E infelizmente há muitos maus testemunhos por aí de alguns que se dizem crentes. De alguns que se dizem evangélicos, cristãos, pentecostais, neopentecostais, mas que a sua vida não representa Cristo. Estão vazios de Deus. Daqueles a quem Jesus vai dizer a eles: eu não conheço vocês. Mas, Senhor, nós profetizamos no teu nome. Nós expelimos demônios. Nós curamos os enfermos. E Jesus vai dizer para eles: olha, eu não vos conheço. Eu acho tão interessante, dentro dessa temática, que eles conheceram primeiro Filipe. Só depois, somente depois, é que foram conhecer a Jesus. Antes de ler a Bíblia, os não crentes, eles vão ler a nossa vida. Eles vão querer conhecer. E é tão bom quando dizem: olha que precioso. É conhecer o pastor, a família do pastor. Como é bom conhecer o líder dos Gêmeos, a família. Como é bom conhecer aquele que hospeda a casa, na sua casa, um Gêmeos. Mas conhecer ele, conhecer a sua conduta, a sua caminhada. Você que entregou a vida para Jesus há pouco, e está caminhando com Cristo. E você diz: olha, eu estou indo na igreja. Pode ser, pode ter certeza. As pessoas estão observando você. Elas estão observando a nossa vida. Estão fazendo o levantamento da nossa vida. Como alguém disse: olha, pastor, eu estou na sua igreja, mas eu observava o senhor. Dizia um pastor nosso lá no sul, ele se mudou
para um condomínio horizontal. E ele, com o propósito de evangelizar, começou a fazer amizade. E ela, uma professora, um dia ele saindo de mala, fazendo uma viagem, e aquela senhora disse: "Ih, lá vai ele, vai aprontar. Está saindo, está deixando a esposa." Ou brigou com a esposa. Depois começou a participar da reunião, começou a participar, conhecendo mais, e depois: "Olha, pastor, eu julgava o senhor pelo que eu conhecia, pelo mundo afora. Hoje eu vejo que o senhor é homem de Deus." A referência do testemunho, falando mais alto do que um evangelho pregado, simplesmente com palavras. Irmãos, pregar sem pregação é um chamado da igreja, de nós pregarmos sem pregar, de nós pregarmos, meus irmãos, mostrando a nossa vida, porque nós não pregamos só com palavras, que nós não venhamos ter que dizer: "Olha, me respeita porque eu sou crente." Não, as pessoas vão perceber pelas nossas atitudes. Certa vez eu, procurando evangelizar um profissional, um advogado, e ele disse: "Pastor, eu admiro o senhor, eu gosto muito do senhor, mas esse negócio de ser crente não é para mim, pastor. Porque eu vivo muito melhor que muitos crentes. A minha vida está melhor do que muita gente que está na igreja." Dizendo: "Então eu prefiro assim. Eu prefiro viver a minha vida assim." Certa vez um rapaz que estava bem afastado, voltou para a igreja, se afastou de novo. Voltou para a igreja, se afastou de novo. É uma questão intermitente. Está lá, está cá, está lá, está cá. Aí um dia ele disse para mim: "Pastor," aí ele voltou, depois de quase um ano, disse: "Pastor, agora eu quero dizer uma coisa para o senhor. Pastor, eu mudei. Pastor, eu mudei." E eu disse para ele: "Filho, eu acredito que tu mudou. Mas não diga que você mudou. Deixe que os outros digam que você mudou. Porque o mundo nos observa. As pessoas estão atentas olhando a nossa vida. Sabe que Jesus disse em João? Ele disse: "Credes em Deus e credes também em mim." E esta autoridade, irmãos, que nós também devemos dizer essa mensagem: "Olha, crê em Deus, creia também em mim." As pessoas vão crer, irmãos, por olhar, por observar, por ver a nossa vida, por observar a nossa conduta. A Bíblia menciona a respeito de Jó, o próprio Deus, dando o testemunho dele, disse: "Viste o meu servo Jó." Testemunho na terra, de alguém que falava de Deus, de alguém que sabiam que tinha comunhão com Deus. O próprio Deus dá testemunho. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 e 9, sobre a mulher sunamita que viu o homem de Deus passando na frente da sua casa, disse assim: "Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus." Uma referência. Impactou o quê? O título dele? Não. A sua vida. A vida que tinha, a vida que vivia. Agora imagina aquela pessoa que briga no serviço, discute na empresa. Até o cachorro tem medo dele quando vê. Quando o cachorro vê, sai correndo com medo. Porque o cachorro sabe que lá vem chute, lá vem agressão. Há pessoas, meus irmãos, que estão dentro de uma igreja e põem o som bem alto lá. E uma vez lá em São Leopoldo saiu na notícia do jornal. Crente vai preso. Eu digo: opa, me interessa em olhar isso aqui. Vamos ver que besterol cometeu aqui. O que houve? Digo: certamente não é por pregar o evangelho. Não é por perseguição ao evangelho, como em alguns países tem. Mas o crente botou o volume bem alto lá, e bem alto. E o vizinho pediu para baixar o volume, ele não baixou. Ele aumentou mais ainda. O povo tem que ouvir de Jesus, tem que ouvir essas músicas mesmo para se converter. Chamaram a polícia. A polícia foi lá e disse: "Olha, o senhor, por favor, baixe o seu som." Diz ele: "Não, só se eu tiver mandato de prisão, mandato para entrar na minha casa." Crente. Aí ele, tranquilo. Aí o guarda prendeu, por desacato à autoridade, foi para a cadeia. E aí depois na igreja: "O pastor, ora por mim, pastor, estou sendo perseguido por causa do evangelho." Não tem, irmãos, não tem cabimento. Mas a nossa vida, irmãos, fala mais alto. A igreja lá, um vizinho começou a reclamar do barulho. E uma vovozinha com a idade já bem avançada. O que eu fiz, irmão? Tirei a janela que tinha um problema de vazamento de som. Isolei, arrumei, fui lá perguntar: "Como é que está agora, senhor?" "Ah, melhorou, coisa boa. O senhor veio para cá, melhorou para nós. O som está tão bom."
Sabe, irmãos, depois eu estava orando dentro da casa dela, que ela pedia para orar. Ela foi na clínica mandar chamar, pastor, vem orar por mim. Sabe? Tudo que nós devemos fazer, irmãos, é para evangelizar a nossa vida, a nossa conduta. Uma referência, o mundo precisa de referência. Eu creio que o mundo precisa mais de referência do que muitos pregadores. Se nós vivermos o evangelho, meus irmãos, autêntico como o Senhor Jesus nos menciona, para nós sermos o sal, e sal, meus irmãos, ele tempera, e sal gera sede. As pessoas vão querer saber o que existe na nossa vida e qual é o diferencial. Infelizmente, foi em 99, eu fui comprar um carro e fui fazer um financiamento. O financiamento deu problema. E aí o vendedor disse, olha, seu Adalto, consegui, mas deu problema. Disse, mas o que houve? Meu nome não está no SPC, não está no Serasa, o que houve? Diz ele, não, é porque o senhor é pastor. Porque a financeira tomou muito calote de pastor, então para pastor eles não financiam. Diz ele, eu argumentei. Ele diz, olha, porque um vendedor apronta, todos os vendedores são ruins. Porque um médico errou numa coisa, todos os médicos erram. Diz ele, esse meu cliente, olha a ficha dele. E aí aprovou. Mas por causa de mau testemunho. Agora, meus irmãos, Jesus diz o seguinte, pelos frutos os conhecereis. Gerando fruto, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Em João capítulo 1, versículo 43, Natanael, irmãos, apaixonado por Jesus. A vida transformada. Ele vai e anuncia para outro Natanael. E Natanael diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas a referência fez com que tivesse ele a habilidade, a autoridade para anunciar Jesus a mais um outro. Meus irmãos, esse homem, chamado Filipe, ele fez grande diferença pelo seu exemplo. E os gregos estão olhando para ele, estão buscando nele uma referência, dizendo, por favor, nos apresenta Jesus, nós queremos conhecer Jesus. O exemplo, irmãos, é a maior pregação. O exemplo é a maior pregação. Uma pessoa que havia mudado de cidade, queria ir para uma igreja. Aí ele foi numa igreja. O pastor era pastor e motorista do ônibus. E ele fez o seguinte. Ele pegou, deu troco. Ele deu troco a mais pro motorista. O motorista é cobrador e motorista. E ele deu de propósito. Né? E o motorista, por favor, volta aqui. O senhor deu troco a mais. Ele disse, não, eu sei. Eu só queria testar. Porque eu fui na sua igreja, o senhor pregou, e eu queria ver realmente se o senhor era um homem honesto. Eu vou congregar na sua igreja. O mundo precisa de referência. E nós somos chamados, meus irmãos, para sermos referência. Somos chamados com esse propósito. Jesus diz em João capítulo 13, verso 16, eu lhes dei o exemplo, para que façam como eu lhes fiz. Talvez, meus irmãos, nós ou você, vai ser o único evangelho que as pessoas vão ler. Durante a sua vida, talvez você vai ser, nós seremos o único evangelho que as pessoas vão ler. O cristão, irmãos, não é um mensageiro, mas ele é um testemunha. É o que Jesus disse, vocês serão os meus mensageiros. Não, vocês vão ser as minhas testemunhas. Vocês serão os meus pastores, os meus... Não, Jesus, vocês vão ser as minhas testemunhas. E o mundo olha a nossa vida como testemunha. Diz, olha, eu quero ver, eu quero observar, eu quero enxergar. E o mundo está precisando dessa referência. E como é que a gente ganha a nossa família para Jesus? De que maneira? Trazendo folhetim, entregando folhetinho, mandando mensagem, SMS com texto bíblico. Meus irmãos, a Bíblia menciona que nós ganhamos nossos familiares pelo nosso testemunho. A Bíblia diz em 1 Pedro 3:1, a respeito da esposa, diz a mulher que tem marido não crente. A mulher que tem marido não crente, se algum deles não obedece à palavra, seja um ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. E aqui a gente contextualiza, pelo procedimento do seu filho, pelo procedimento do seu pai. Seja o ganho pelo nosso procedimento, pela nossa maneira de viver, e pela nossa maneira de ser. A Bíblia menciona, meus irmãos, tantas coisas e tantos escândalos que nós conhecemos. E o próprio Senhor Jesus diz, ai, por meio de quem vêm os escândalos? Então, irmãos, a nossa vida é a maior pregação.
E a nossa vida, ela pode levar pessoas a se converter. E a nossa vida também pode levar pessoas a nunca querer entrar numa igreja. A nunca estar numa igreja. A nossa vida pode levar pessoas a se perder também. A pregação é 1 hora. A pregação, alguns minutos. Mas a vida nossa é 24 horas. Eu prego para vocês aqui durante esse tempo, mas a minha vida, ela precisa falar aonde quer que eu esteja durante 24 horas. Uma das coisas que eu sempre amo na minha casa, quando um filho está passando por uma necessidade, diz: pai, ora por mim. Não é a referência de pastor na igreja, mas a referência em casa, a referência onde estamos, aonde vivemos. Somos chamados para isso. E Jesus, meus irmãos, disse o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele não diz: olha, aprendam agora a lição que eu vou dar para vocês. Abram aí capítulo 4, versículo 3. Eu vou dar para vocês o sermão. Jesus disse o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus nos dá 7 passos para ser humilde. 15 lições para ser manso. Isso não se aprende, irmãos, a não ser com exemplo e convivência. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Coisa linda, irmãos, alguém chegar a dizer: olha aqui, ó, aprenda de mim. E Jesus não disse isso, irmãos, e não fez. Sabe quando ele está lavando os pés dos discípulos? Ele está mostrando a sua humildade. Durante a sua vida, durante a sua conduta, Jesus sempre mostrou, meus irmãos, sempre mostrou com a sua vida, com a sua vivência, da sua maneira de viver. E ele que pegou aquela bacia, e pegou aquela toalha, e ele lava os pés dos discípulos. Mas a sua vivência, não apenas algo teórico pregado, mas algo vivido. A igreja de São Leopoldo, meus irmãos, quando nós assumimos o trabalho, nós tínhamos 116 membros, assinamos lá o termo da convenção, e de repente a igreja, ela perde mais de 78% da igreja vai embora. E todos gostavam de dar saudação, davam saudação, o pastor chamava outro, eram uns 15 pessoas que falavam no culto dando saudação, todo culto. Eram 3 cultos por semana. Mas um obreiro não gostava do outro, o que o outro um falava, o outro chegava lá e sentava a marreta e despregava o que o outro falava, eles não se davam. Aí um dia eu disse para os obreiros: olha, eu quero de vocês, todos vocês, a ficha do SPC e do Serasa de vocês. Só um trouxe. E mesmo assim trouxe o da esposa. Eu disse aqui, queridos, ó, nenhum de vocês vai ter oportunidade quando não consertar a vida. Está devendo para fulano? Vai lá e paga. Vai lá e vão acertar as contas para poder subir aqui para ministrar. Vocês têm que ter vida. A igreja foi embora, porque o pastor Adalto não dava mais oportunidade. E aí nós reconstruímos uma igreja sadia, em cima de valores, em cima de princípios. Em cima, meus irmãos, na palavra de Deus, aprofundamento na palavra, revelação, entendimento na palavra de Deus, ensinando o povo a viver. E é isso, meus irmãos, que Deus quer ver em nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: portanto, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a nossa vida. Qual é o culto racional? A nossa vida. O nosso corpo. Sendo oferecido a Deus como sacrifício vivo. A nossa vida, a nossa vivência. Salvação, meus irmãos, ela não é por boas obras. Não. Deus não te salvou, ou quer te salvar porque você é uma pessoa que não mata, não rouba, não pratica alguns pecados. Nós não fomos salvos por boas obras, fomos salvos para boas obras. Para vivermos o Evangelho. Para sermos uma carta aberta e lida por todos. Para nós sermos uma epístola aberta e lida por todos. E admirados: olha, eu quero ler de novo esse livro. Esse livro é bom. A nossa vida, meus irmãos, sendo referência. Sendo referência. É mais fácil, meus irmãos, alguém aceitar a mensagem
se primeiro aceitar o mensageiro. É mais fácil alguém aceitar a mensagem aceitando primeiro o mensageiro. As pessoas vão querer o pacote se a embalagem for atrativa. E eu quero encerrar citando 1 Timóteo 4,16, que diz assim: tem cuidado de ti. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Tem cuidado de ti mesmo e do ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará. Fazendo isso, te salvará. Amém? Fazendo isso, te salvará. E diz mais, tanto a ti, te salvará tanto a ti, quanto aqueles que te ouvem, quanto aqueles que observam a tua vida, quanto aqueles que estão olhando para você. Somos chamados, meus irmãos, para sermos uma referência no mundo, para a salvação de vidas. E eu concluo citando Jesus na cruz do Calvário. E depois disso eu oro com vocês. Jesus na cruz agonizando, alguém disse para ele: salva-te a ti mesmo. Quem nós vamos crer em ti? Se eu não sou salvo, se eu não sou transformado, se eu não sou liberto, como as pessoas vão crer em mim? A entonação do texto é outra, mas a aplicação, ela é bem própria para nós. Salva-te a ti mesmo. Seja realmente crente de verdade, transformado, e eu vou crer em ti. Esta era a zombaria de alguém que estava ali na cruz também, pelos seus crimes, pelos seus erros, cometido contra a nação e contra pessoas. Mas essa pessoa, ela diz: salva-te a ti mesmo. E nós vamos crer em ti. E nós vamos crer em ti. Mas salva a ti mesmo. Seja um salvo. Seja alguém transformado. E o mundo está dizendo isso: olha, nós vamos crer em você. O outro que conhecia a vida de Jesus. Esse não conhecia. Mas o outro conhecia. E disse: olha, nem sequer tu temes a Deus. Esse não cometeu mal nenhum. Nem crime nenhum ele cometeu. E ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando tu entrares no teu paraíso. Ele conhecia Jesus. Conhecia a vida de Jesus. Que conheçam Jesus na tua vida. Amém? Que conheçam Jesus na nossa vida. Sejamos uma referência que o mundo está precisando. O mundo não está precisando de mais igreja, mas a igreja está precisando de referência. Se tiver referência, tem mais igreja. Saudável, curada e restaurada. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Segura a mão da pessoa abençoada do seu lado aí. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos tributar a Ti a glória e a honra e saber que o Teu propósito, Senhor, é transformar a nossa vida por completo. Sabemos, meu Deus, que sem a Tua ajuda, Senhor, não há mudança, não há transformação. Quem sabe nesta noite pessoas aqui entraram com a vida desesperada e sem saída, Pai. E se estão aqui, Pai, porque tem uma referência. Meu Deus, encontrar uma referência na vida de alguém. Se essa igreja, meu Deus, está lotada, está cheia, meu Deus, porque homens de Deus pisam nesta igreja, meu Deus, frequentam esta igreja, mulheres de Deus, jovens, frequentam esta igreja e são referência. E nesta manhã somos desafiados a sermos uma referência, meu Deus, para a salvação de vida, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Senhor. Primeiro eu tenho que crer, eu tenho que viver, meu Deus, a minha casa, a minha família, todos alcançarão a salvação, a mudança e a transformação que procede de Ti, Senhor. Senhor, faz a Tua obra em nós, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, faz a Tua obra em nós, para tão somente depois fazer a Tua obra através de nós, Senhor. Faz primeiro a Tua obra, meu Deus, em nossa vida, Senhor, para depois, meu Deus, trabalhar através da nossa vida, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que
Que o Senhor, meu Deus, nos impulsione, Senhor, a sermos referência aqui na terra, de Jesus aqui na terra. Que venhamos nós viver, Pai, a vida de Cristo. Que venhamos ser realmente cristão, como os irmãos foram chamados lá em Antioquia pela primeira vez, pelo testemunho, mudança e transformação. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos e rendemos a nossa vida e a nossa adoração a Ti, no santo e adorado nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus queridos, um beijo no coração de vocês. Alegria grande estar com vocês. Que Deus abençoe. Que você seja cheio de Deus. Você seja cheio de Jesus. Você seja uma referência em nome de Jesus. Pastor querido e amado, Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a todos vocês. Que os gêmeos de vocês multipliquem cada vez mais em nome de Jesus.